Se você está procurando uma casa ou apartamento para alugar nesse momento, eu tenho certeza que você está assustado com os valores sendo praticados, correto? Então fica comigo que eu vou te explicar o porquê isso está acontecendo e qual é o futuro dos aluguéis no Brasil. Bem, o primeiro ponto a se destacar é que o fenômeno da alta dos aluguéis não é uma coisa tupiniquim, não é brasileira. Quando você olha para os mercados europeus, americanos, latinos e até na Ásia, você nota cada vez mais uma pressão inflacionária acima da média nos aluguéis. Isso tudo porque a humanidade passa por uma crise habitacional. Se você tem um amigo morando em Londres, você certamente sabe que os preços dos aluguéis em Londres são extremamente caros, assim como Nova York, Cidade do México ou em outros países não tão desenvolvidos. A verdade é que o aluguel cada vez ocupa um espaço maior na renda das pessoas e das famílias do mundo todo. Mas Gustavo, você acha que isso vai mudar? É uma coisa temporária? E por que isso está acontecendo? Bem, a notícia que eu tenho para te dar é que isso não é uma coisa temporária. Eu acredito de verdade que isso tende a piorar, infelizmente, aqui no Brasil. Por que isso acontece? Bom, isso tem muito a ver com uma regra muito básica do capitalismo: demanda e oferta. O que eu quero dizer com isso? Bem, a demanda por habitação, pelo aluguel, ela é muito maior do que a oferta de imóveis para aluguel. E a partir do momento que a demanda é maior do que a oferta, o que acontece com os preços? Eles sobem. E onde que começa a ficar complicado? Começa a ficar complicado porque, na minha leitura, a demanda por aluguel tende a crescer ainda mais do que a atual. E o motivo para isso é que cada vez mais a população tem tido dificuldade para comprar e ter acesso ao seu imóvel. Verdade seja dita, o programa Minha Casa Minha Vida, que recentemente mudou as suas regras e trouxe imóveis de até R$500 mil como parte desse programa, tem sim facilitado a aquisição do seu imóvel. Mas nós não podemos depender puramente do programa Minha Casa Minha Vida para analisar o mercado imobiliário. Afinal, amanhã o governo pode mudar e as políticas públicas de habitação podem naturalmente sofrer alterações. O grande ponto é que a demanda por aluguel tende a aumentar ainda mais. Você sabe por quê? Porque cada vez mais a população tem dificuldade de ter acesso ao seu primeiro imóvel. Ao mesmo tempo, ela continua se casando, saindo de casa, buscando um outro lugar para morar, e quando ela não consegue comprar o seu primeiro imóvel, o que ela faz? Ela vai para o aluguel. Com isso, há um inflacionamento da demanda pelo aluguel. Quanto mais pessoas querem alugar um imóvel, mais caro vai ser esse valor do aluguel. Ok, Gustavo, então você está me dizendo que o valor do aluguel está ficando mais alto porque comprar o seu imóvel vai ficando cada vez mais difícil? É exatamente isso. E por que o imóvel? Porque o acesso ao imóvel tem sido cada vez mais árduo para a população brasileira. Pelo simples motivo que, em primeiro lugar, as taxas de juros estão extremamente altas. Com uma Selic batendo quase 15%, o que você tem é que esses juros impactam diretamente o financiamento imobiliário. E cada ponto percentual que se aumenta da taxa de juros do financiamento imobiliário reflete na parcela que o consumidor paga todos os meses da sua prestação imobiliária. Quanto maior essa parcela, maior é a dificuldade da família brasileira conseguir pagar aquele financiamento, e o que faz com que ela tenha que, no fundo, partir para o aluguel. Além disso, vale lembrar que no ano passado houveram algumas alterações importantes, especialmente na Caixa Econômica Federal, que é a maior financiadora de imóvel do Brasil, que passou a exigir que você tenha uma entrada muito maior na hora de fazer a compra do seu imóvel. No passado, com 10, 20%, você conseguia comprar o seu imóvel. Hoje, 30%, 40%, 50% é necessário de pagamento para que você possa fazer a compra desse seu imóvel. Por exemplo, imagine que você quer comprar um imóvel de R$600 mil. Você vai ter que dar uma entrada de pelo menos 30% desse imóvel. Ou seja, você vai ter que juntar R$180 mil para poder dar de entrada, para depois arcar com as parcelas do saldo remanescente. Se os juros é muito alto, você vai ter uma parcela muito mais alta também. Com isso, o que a população faz é, ao invés de fazer a compra desse apartamento, eu vou querer alugar um apartamento de 2, 3 dormitórios. O que acontece é que não é só você que vai passar por isso. Milhares de pessoas têm se visto na mesma situação e têm migrado do desejo de compra para o desejo de aluguel. Não porque elas desejam alugar, mas porque elas não têm capacidade econômica de fazer a compra. Ou seja, você tem a base de demanda do aluguel crescendo de maneira muito consistente e muito forte. E ao mesmo tempo, se você olha ao seu redor, você vai ver que existem muitos imóveis novos sendo construídos, correto? Certo? Mas esses imóveis não são construídos para aluguel.
e sim para venda. Na medida em que todo esse estoque novo de imóveis é feito para se vender, você tem pouca renovação no estoque do imóvel para se alugar. Em resumo, a gente tem pouca oferta de apartamentos e casas para aluguel e tem uma demanda que cresce a cada dia daqueles que precisam alugar um imóvel. Com isso, o preço naturalmente vai subir dentro de qualquer regra de mercado. Mas então, qual é a solução? Será que a solução seria controlar o preço dos aluguéis? Vamos estabelecer um teto para o aluguel e esse vai ser a solução, certo? Errado. Essa certamente vai ser a solução mais caótica para o mercado e que vai trazer um mercado secundário, que vai trazer uma série de outros problemas e subida ainda maior dos aluguéis. Isso não sou eu que estou falando. Basta você pesquisar o que aconteceu com as cidades, com os países que introduziram regras de controle dos aluguéis. Esses aluguéis tendem a subir ainda mais, a qualidade do imóvel ofertado tende a deteriorar. Isso não resolve o problema. Isso parece uma solução simples, direta e reta, certo? Não. Problemas complexos como o da moradia exigem soluções muito mais elaboradas. Na medida que você olha os países, cidades, estados do mundo todo, como Berlim, por exemplo, que implementaram políticas rígidas de controle de aluguel, o que aconteceu foi o oposto, os aluguéis subiram ainda mais. A deteriorização dos imóveis também foi algo que foi observado. Então, esse é um grande risco nosso, querer trabalhar com a ideia de controle de aluguéis. Então, Gustavo, não tem saída? Tem sim. Qual é a saída? Bem, se o problema é a oferta de imóveis e a demanda está maior do que a oferta, nós temos que fazer o quê? Ofertar mais imóveis. E quem é responsável por ofertar mais imóveis? Os incorporadores, as construtoras. E por que eles não ofertam mais imóveis, certo? Bom, essa necessidade de oferta, ela passa muito por uma atuação do poder público. Cabe ao poder público criar políticas habitacionais que incentivem não apenas programas como Minha Casa Minha Vida, mas também a construção de imóveis para o aluguel. E aí você pode sim ter regras para poder controlar esse aluguel, desde que existam condições e financiamento para que o ente privado, a incorporadora, a construtora, construa prédios pensados e concebidos para o aluguel. Isso não sou eu que estou dizendo, mas se você olhar em vários lugares do mundo, essa é uma política pública que não existe no Brasil hoje e que, se não for discutida e implementada o quanto antes, certamente nós vamos observar uma vida cada vez mais complexa na questão dos aluguéis para a população em geral. Então, o meu convite aqui é para as autoridades públicas analisarem os melhores casos do mundo todo onde teve de fato algum tipo de efeito na precificação do aluguel, foram aqueles em que o Estado foi menos moroso para aprovação de projetos, ofereceu condições de financiamento dessas construções a juros. Ele tem que ganhar dinheiro também, o Estado, mas que sejam condições que possam facilitar essa produção e que seja um Estado que seja pró-business. O que eu quero dizer com pró-business? Se o problema é a falta de oferta de imóveis, vamos fazer mais imóveis.